Boa tarde. Vamos começar agora a nossa live do tema inédito do PDP. E aí, qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês forem tendo, vocês podem ir escrevendo aqui nos comentários do chat, que a nossa equipe vai respondendo para vocês, tá bem? E aí, então, para a gente começar, o tema novo, né, o assunto que a gente vai trabalhar hoje é como encarar momentos desafiadores. Sejam os que a gente está passando agora, sejam outros momentos desafiadores na vida da gente. A gente sabe que a gente passa por vários momentos que são difíceis, que são desafiadores, que a gente às vezes não sabe como encarar, e eu vou trazer aqui algumas dicas de como a gente pode passar por esse e por outros momentos difíceis na nossa vida. Vamos lá? E aí, para começar, né, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês não precisam me responder, né, óbvio, eu só quero que vocês pensem e façam as contas. Com quantas pessoas você se relaciona no seu dia? Faz a conta aí. Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem. Quantas vocês contaram? 15, 5, 35 pessoas, se você trabalha com o público. Mas aí eu vou aprofundar um pouquinho mais essa minha pergunta. Você parou para contar o motorista do ônibus que talvez você pegue todos os dias, a caixa do supermercado, o mocinho da padaria que te atendeu, que te entregou pão, o motorista do Uber que de repente você pegou nesse dia. Se você inclui essas pessoas, esse número sobe bastante, né? A gente chega até a perder a conta. E aí, incluindo essas pessoas no seu dia que eu quero que fique essa reflexão, né? Como que tá o relacionamento que você tem com essas pessoas, que você cruza com elas todos os dias no seu caminho? Como que você trata, como que é a sua interação com essas pessoas, que às vezes a gente não percebe que elas estão passando pelo nosso caminho, mas que elas estão lá todos os dias? Vamos pensar mais um pouquinho, né? Agora, vamos pensar, né? Por exemplo, motorista do ônibus, né? Se alguém pega transporte público ou alguma outra maneira da gente se locomover até a escola ou trabalho. Se ele está atrasado, como que a gente lida com essa situação, né? A gente fica, ok, putz, deve ter pego o trânsito, deve ter acontecido algum problema, ou, nossa, eu já desconto toda a minha raiva em cima do motorista e acabo descontando os meus problemas em cima dele. Como que a gente lida com isso? Como que tá a nossa paciência, né? Paciência pra gente é tudo ou é tudo que eu não tenho? Como que tá essa relação? E aí, vamos refletir, né? Que às vezes, quando a gente está triste, ou a gente está chateado, ou a gente está com algum problema no nosso dia, e alguém é gentil ou atencioso com a gente até se espanta, né? E isso acaba mudando todo o nosso dia e às vezes até toda a nossa semana. Então vamos refletir como que a gente tem lidado com as outras pessoas que cruzam o nosso caminho e se a gente consegue fazer um trabalho aí, um exercício de mudar essa maneira, como a gente reage às coisas que fogem do nosso controle, tá bem? Continuando. E se, né, pensando nessa mudança de atitude, a gente vê uma carinha dessas, né? A gente olha para um bebezinho, para uma criança que está sorrindo para a gente, como que a gente reage, como que a gente retribui? Eu sei que nem todo mundo gosta de criança, mas ninguém resiste a um sorriso, tenho certeza. Pode ser de uma criança ou pode ser de um adulto. Se alguém sorrir para você, inevitavelmente você vai acabar sorrindo de volta, por mais difícil que o seu dia esteja. Então, tenta mudar a sua atitude, dizer bom dia para o pessoal da sua casa, para aquela pessoa que às vezes cruza o seu caminho
e você simplesmente esbarra com ela todos os dias, mas vocês nunca se cumprimentaram. Nunca falei um oi, nunca falei um bom dia. Claro que não precisa iniciar um relacionamento, mas tenta entrar no mercado ou na padaria que você vai todos os dias de manhã comprar pão e falar bom dia para a tiazinha que fatia os frios para você ou que pega o pão quentinho ali para você todos os dias. Claro, não, olha, eu já faço isso que você está me pedindo é super comum na minha vida, né? Mas e naqueles momentos que a gente também não está tão bem, que a gente esquece um pouquinho de ser atencioso ou de falar com essas pessoas? Vamos tentar fazer esse exercício de ter essa carinha aí de alegria e de felicidade sempre que a gente for fazer uma interação com essas pessoas que elas não fazem tanta parte do nosso dia. Mas, e Mariana, e as pessoas da minha casa? Muitas vezes, aliás, a maioria das vezes a gente esquece mais de ser gentil e atencioso com quem mora com a gente do que com as pessoas que estão na rua, não é verdade? Quantas vezes a gente já acorda irritado porque a nossa mãe já acordou perguntando alguma coisa, ou porque a sua namorada mandou uma mensagem que você não gostou no meio da noite. Então, essas atitudes, né, essa revisão aí das atitudes, elas podem e devem, né, ser expandidas, serem usadas para todas as outras pessoas que convivem com você, sejam as bem próximas ou as mais distantes, como eu acabei de comentar. Agora que a gente está o dia inteiro trancado dentro de casa, essa relação vai ficar cada vez mais difícil, né? Mais desafiadora. Se você está precisando sair para trabalhar, tenta prestar atenção no seu caminho, o que mudou, quais pessoas, né, muitas, milhares de pessoas deixaram de estar no seu caminho, mas aquelas pessoas que chamavam a sua atenção, que você sempre percebia que elas estavam lá. O que está faltando? O que mudou no seu dia? O que está de diferente no seu caminho? Presta atenção aos detalhes, né? A gente passa sempre tão depressa por tudo e a gente às vezes acaba esquecendo de prestar atenção nos detalhes. E aí, o que muda no seu caminho, né? O que mudou no seu dia a dia, na sua vida? Vamos tentar prestar um pouco mais de atenção nesses detalhes que às vezes acabam passando despercebidos, né, por nós. E se ainda está precisando sair, né? Se você está precisando sair para trabalhar, se você está tendo que sair por algum motivo, não adianta se irritar com as pessoas que também estão na rua. Já parou para pensar que às vezes elas não têm informação? Quem já viu aquela figurinha que está rolando na internet que diz que os moradores de rua estão perguntando para as pessoas por que está todo mundo de máscara? Eles não sabem o que está acontecendo, né? Ou um idoso, eu vi esses dias um vídeo de um idoso, que é o Virso que trabalha na televisão, ele não sabe o que é coronavírus, ele não está entendendo o que está acontecendo, talvez ele nem tenha TV na casa dele. E aí a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas também, a gente tem que parar um minuto antes de xingar, antes de ficar com raiva e falar, putz, peraí, será que essa pessoa tem informação? Não, bem, nitidamente tem informação, tá aí de roupa de ginástica, fazendo uma caminhada. Vai adiantar a gente ficar com raiva dessa pessoa? Vai adiantar a gente se chatear com essa pessoa, a gente brigar, arrumar rolo na rua, falar, volta para casa, né? Não era para você estar aqui. Esse sentimento, essa sensação de nervoso, de raiva que a gente tem com o outro, não faz muito bem. Aliás, não faz nada bem para a gente. A gente vai ver agora no próximo slide como que é essa relação do próximo com a gente mesmo, tá? Então, quais são as coisas que estão dentro do meu controle e as coisas que estão fora do meu controle, que eu posso controlar, né? Eu posso, então, controlar as minhas palavras, os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu posso controlar as minhas ações, as minhas decisões, os meus defeitos, né? Eu não posso controlar as palavras das outras pessoas, eu não posso controlar as atitudes das outras pessoas, eu não posso
julgar, né, o que as outras pessoas estão fazendo, não cabe a mim. Eu preciso ter controle total sobre as minhas coisas. Mas tentar controlar o outro só vai fazer com que a gente se chateie, com que a gente se desgaste. E agora eu vou me apresentar aí rapidamente. Meu nome é Mariana Moro. Quando era adolescente, eu era uma adolescente super personalidade forte, né? Que a gente fala hoje em dia. Eu achava que as minhas decisões, as minhas opiniões, o que eu pensava era aquilo, pronto, acabou, doa quem doesse, não importa se alguém pensasse ao contrário, se alguém tentasse me convencer, eu estava sempre bem firme das minhas opiniões. Acabava arrumando bastante confusão por causa disso e achava que as pessoas tinham que gostar de mim do jeito que eu era. Se gostassem, ok. Se não gostassem, ok também. Mas, no fundo, eu sempre queria agradar todo mundo. Meio confuso isso, né? Pô, eu defendia a minha opinião com unhas e dentes, não me importava com que ninguém pensasse que fosse ao contrário do que eu dizia, mas, ao mesmo tempo, eu me chateava, né? Eu me magoava quando alguém não era legal comigo. E aí a vida vai mostrando pra gente, né, que não dá pra gente ser assim, que a gente precisa se colocar no lugar do outro, que a gente precisa entender e respeitar a opinião do outro. E profissionalmente a minha vida também é bem doidinha assim. Eu sou formada em gastronomia, trabalhei em grandes redes de restaurante e já fiz várias coisas, já fiz faxina, já fui coordenadora em uma grande multinacional, já fui professora. Então, assim, a minha carreira profissional ela é bem repleta aí de experiências e bastante coisas diferentes. E o que tem, né? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque só quando eu comecei a me colocar no lugar dos outros, quando eu comecei a enxergar as pessoas com qualidades e principalmente defeitos, assim como os meus, quando eu passei a reparar nos meus defeitos, nas minhas atitudes, no que eu podia melhorar ou não em mim, foi que as coisas começaram a dar mais certo na minha vida. Foi que eu consegui conquistar mais amigos, conquistar um relacionamento duradouro, conquistar um trabalho legal. Eu estou muito longe de ser uma pessoa bem-sucedida, né, do que a gente considera uma pessoa bem-sucedida, né? Eu ainda tenho muitos e muitos defeitos e desafios para enfrentar, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. A gente acaba sempre olhando mais para os nossos defeitos do que para as nossas qualidades, mas eu vejo o quanto hoje a minha vida é mais organizada, o quanto a minha vida é mais em paz, o quanto as coisas acontecem de uma forma muito mais natural e saudável do que quando eu tentava impor a minha opinião e o que eu pensava acima de todas as coisas, né? E isso é muito importante. E por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando de tentar mudar nossa atitude, tentar se colocar no lugar do outro? Porque para sair de qualquer crise, de qualquer desafio, de qualquer dificuldade, quando a gente se coloca, né, no lugar do outro, além da gente se conhecer melhor, se colocando no lugar do outro, a gente vê que o outro também tem medos, também tem angústias, também tem defeitos, né, e qualidades, acredite, né? Todo mundo tem algum defeito e todo mundo tem alguma qualidade, ninguém é perfeito. Agora, nessa situação que a gente está vivendo, nessa era aí que a gente está vivendo. E quando a gente se conhece e se coloca no lugar do outro, a gente fica mais calmo, a gente fica mais compreensivo, a gente fica mais tolerante e a gente consegue passar por esses momentos de dificuldade de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais calma.
Imagina só, nessa situação que a gente está vivendo, estamos obrigados a ficar dentro de casa. Vocês estão vendo que a minha live está sendo feita aqui da minha sala, né? Daqui a pouco a minha cachorrinha vai acabar latindo. E a gente está proibido de fazer as coisas que a gente estava acostumado a fazer antes, a gente está proibido de sair de casa, a gente está proibido de ver as pessoas que a gente gosta e sendo obrigado a conviver dentro de casa 24 horas por dia com os nossos pais, com os nossos avós, com as pessoas que moram na sua casa, ou o outro lado também, né? Tem várias pessoas que estão sendo obrigadas a viver trancadas sozinhas, convivendo com elas mesmas 24 horas por dia. É angustiante, né? É desafiador uma situação como essa e ter que aguentar, por exemplo, a sua avó assistindo o programa policial enquanto você queria assistir um desenho, ou a sua mãe perguntar pela milésima vez se você quer comer banana, sendo que você detesta banana. Não dá para a gente ficar desse jeito, nessa angústia. Se a gente ficar com essa raiva, né, com esse, meu Deus, por que eu quero sair de casa, esse vírus, que droga, 3 dias vão se tornar uma eternidade. Imagina só que a previsão aí é de que a gente fique pelo menos 2 meses, né, dentro de casa. Como que vai ser? A gente vai enlouquecer. E não é isso que a gente precisa fazer, né? Agora é hora de manter a calma e conseguir enxergar o lado bom e conseguir enxergar o que essa dificuldade pode trazer de bom na vida da gente. E aí fica o meme, né? Vamos entender, ao invés de se angustiar, se desesperar, vamos tentar enxergar o lado bom, vamos pensar, por exemplo, o pânico, o medo que os seus responsáveis estão de que aconteça alguma coisa com eles, eles não consigam te ajudar mais, ou o pânico que eles estão de que aconteça alguma coisa de ruim com você. Tá difícil para todo mundo, não tá difícil só para você. Tá difícil para as pessoas que moram na sua casa também, tá difícil para as pessoas que estão lá trabalhando, né, enfrentando esse vírus aí, com medo de pegar o vírus todos os dias. Tá difícil para todo mundo. Eu tenho certeza que essa situação não tá legal para nenhuma das pessoas que a gente conhece. Então, a gente precisa fazer um esforço de se colocar no lugar do outro também. A gente precisa fazer um esforço grande de tentar entender o que está passando na cabeça do outro. Quem sabe a gente até consegue conversar, né, com o outro. Esse meme eu vi esses dias, eu achei que cabia perfeitamente aqui com esse momento que a gente está vivendo, né? Não podendo sair de casa, comecei a conversar com meu irmão, parece gente boa. E tem desse meme para várias outras pessoas. Nossa, encontrei minha mulher aqui na sala, ela até parece legal. E é bem isso. Por que a gente não dá uma chance? Quanto tempo faz que você não conversa com as pessoas que convivem com você, que convivem com você dentro da sua casa? E aí, todos nós já passamos por momentos difíceis, por coisas que a gente achava que a gente nunca ia conseguir sair, por situações que eram infinitas para nós, e, na verdade, a gente só não estava enxergando a luz no fim do túnel. Todos vocês, eu tenho certeza que já passaram ou estão passando por um momento como esse, ou conhecem alguém que passaram por um momento como esse e acabaram saindo. Tenha certeza que todos os momentos bons e ruins, eles vão passar. Tudo é passageiro na nossa vida, né? Então, seja um momento desafiador, seja um momento de alegria, tudo passa, né? A nossa vida é formada por altos e baixos. Então, se a gente se desespera, se a gente entra em pânico, esse momento parece que dura muito mais do que na realidade ele precisaria durar. E o que acontece, né, com a nossa mente, com a nossa cabeça, quando a gente está numa situação difícil?
Primeiro, né, entra a fase da negação. Não, tá tudo bem, esse vírus é de boa, não vai me pegar, não vai acontecer nada comigo. Aí, segundo momento, é raiva. Pô, não é justo, tá de sacanagem, vou ter que ficar trancada dentro de casa, eu queria sair, eu queria ver os meus amigos, eu queria jogar bola, eu queria continuar meu curso. Não, olha, eu faria qualquer coisa, meu Deus do céu, eu vou fazer qualquer coisa, eu preciso sair daqui, eu vou enlouquecer. Aí entra a próxima fase, que é a da depressão. Tô mal. Socorro, eu não aguento mais ficar aqui dentro dessa casa, eu não aguento mais o meu cachorro latindo, eu não aguento mais nada do que está acontecendo. Você entra numa bad e fica nesse ciclo aí de tristeza. E aí, por fim, né, a gente aceita. Putz, é o justo, é o melhor a fazer. Se eu ficar dentro da minha casa, esse período vai ser menor do que ele deveria ser, né? Agora, se eu ficar circulando por aí, talvez o vírus leve mais tempo para diminuir a contaminação. Deixa eu pensar nas pessoas que podem morrer, né? Porque vão contrair esse vírus e vão acabar adoecendo de uma maneira que elas não vão ter acesso à saúde, não vão ter acesso a tratamento. Então, deixa eu me colocar no lugar do outro, realmente. Estar dentro de casa é o melhor momento agora. Não necessariamente elas seguem essa ordem, tá? Mas muito, muito provavelmente cada um de nós está vivendo um desses momentos aí. Tem gente que ainda está na negação, né? Igual o nosso presidente. Para ele ainda está tudo bem, ok, né? Não vamos discutir política também. Tem muita gente que eu sei que deve estar com raiva. Tem muitos de nós que estão aí na negociação. Meu Deus, o que eu posso fazer? Eu vou fazer de tudo. Vou pegar minha bike, vou sair para andar de bike. Será que é legal eu sair para andar de bike? Né? Será que eu não vou estar espalhando um vírus que eu ainda nem sei que está comigo? Tem alguns que estão na fase da depressão. Essa é a mais delicada. Mas ela também passa, e tem outros que já estão na fase da aceitação. Beleza, vou conviver com isso. O que eu posso fazer para que esse momento seja melhor e não pior do que ele realmente está sendo, tá? E o que a gente pode fazer, então, né? A gente pode se informar. A gente pode sim, eu estou trazendo o exemplo do que a gente está vivendo agora, que é esse surto do coronavírus. A gente está trancado dentro de casa, mas pode acontecer com qualquer situação na sua vida, tá? Putz, perdi um parente querido, né? Foi embora, faleceu. E aí, né? E se eu buscar informação sobre isso? O que a minha religião diz sobre isso? Ah, eu não tenho religião, eu não acredito nisso. Ok. Mas e aí, né? O que acontece? A vida segue, a vida... E se eu conversasse com outras pessoas que já passaram pela mesma situação que eu? Essa é a única certeza que a gente tem na vida, né? Então, outras pessoas já passaram por essa situação também. Busque informação, busque uma rede de apoio, busque conversar com outras pessoas que já passaram por esse momento com você. Assim como você. E aí eu trouxe, por exemplo, o aplicativo do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus. Ele é muito atual. O nosso governo, pelo menos o nosso Ministério da Saúde, está fazendo um trabalho excelente em relação à informação sobre o vírus, o que você deve, o que você não deve fazer. Inclusive, tem um aplicativo para você baixar no seu celular, aproveitando que a maioria dos provedores de internet liberaram Wi-Fi de graça aí em alguns lugares, em algumas cidades. Então, você consegue informação de qualidade, de graça, para que você aprenda a superar, para que você aprenda a enfrentar esse momento também. Se a gente fica só preocupado, né, vendo desgraça e se informando com notícia que vem no nosso Facebook ou que vem no nosso WhatsApp, a gente fica meio sem saber, putz, e agora, né? Mas é isso, não é? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, o mais importante nesse momento, além de buscar informação verdadeira, é vocês fazerem essa reflexão, tá? Outro dia eu vi num grupo, né, recebi a mensagem começava assim: olha, gente, eu não sei quem é, eu não sei se essa pessoa é confiável ou não, mas eu acho que eu devia compartilhar essa mensagem. E era uma mensagem desgraçada
ser, assim, ó, super baixo astral, nossa, com informações bem pesadas sobre o momento que a gente está passando. Poxa, você não sabe nem se a informação vem de uma fonte confiável, é uma mensagem pesada, triste, e você ainda assim compartilha. Não é legal, né, com quem está recebendo, com quem está lutando, com quem está numa fase de depressão, por exemplo, ou para quem está com raiva. A pessoa, nossa, vai ser muito, mas muito mais difícil para essa pessoa que vai receber essa mensagem lidar com tudo isso que está passando, né? Então, vamos refletir, né? O que a gente vai comentar, o que a gente vai postar, o que a gente vai falar? Eu preciso mesmo dizer isso? Não. Então, não vamos falar, né? Sim, é uma informação legal, eu sei que é de uma fonte confiável, legal. É útil? Não. Então, vamos guardar, né? Sim, é útil. Pode ofender alguém? Sim, putz, então melhor eu guardar para mim, né? Nesses momentos de crise, ofender o outro vai fazer mais mal para você mesmo do que para a pessoa que está recebendo essa ofensa. Às vezes a pessoa que está recebendo essa ofensa, ela simplesmente vai se calar. E você vai ficar com aquela sensação, meu Deus, por que eu falei isso, né? E aí você vai se sentir pior do que a pessoa que recebeu aquela ofensa. Não, não vai ofender. É um palpite ou é uma opinião, né? De alguma coisa que você criou na sua cabeça, uma teoria da conspiração ali. É um palpite. Então, vamos guardar pra gente. Não, é uma coisa legal. Não é um palpite, é uma informação científica. Você gostaria de receber essa informação? Você gostaria de saber isso que você está compartilhando? Não, eu ficaria mais para baixo do que eu já estou. Então, comenta ou guarda para você. Então, usa esse momento, tira uma fotinho aí desse slide para que você faça essa reflexão antes de falar qualquer coisa para qualquer situação difícil que qualquer pessoa esteja passando, tá? Não é só agora nesses momentos, nesse momento de coronavírus. Essa reflexão, esse quadrinho, ele serve para todos os momentos difíceis da sua vida e da vida das pessoas que você conhece, das pessoas que convivem com você, tá bem? E aí, continuando, o que a gente pode fazer também, né? Vamos aproveitar para estudar coisas que às vezes a gente sempre teve vontade, mas a gente nunca soube como fazer. Então, putz, meu sonho é aprender a cozinhar, fazer panqueca, fazer bolo de cenoura. Meu sonho sempre foi fazer amigurumi, sabe? Aqueles bichinhos de crochê que tá super na moda o pessoal fazer. Gente, hoje a informação ela é grátis, né? O conhecimento dessas coisas, principalmente manuais, né? E atividades que a gente pode fazer em casa, tá aí na internet para a gente aprender. Então faz um curso de chinês que seja, né? Eu sempre quis aprender chinês. Vamos aprender chinês, vamos aprender a cozinhar, vamos aprender alguma coisa que a gente sempre quis, mas a gente nunca teve tempo, ou a gente nunca soube por quê, tá bem? E aí, né, a gente tô mostrando aqui, a gente preparou não, eu peguei essa imagem de um grupo de WhatsApp que eu recebi, os grupos de WhatsApp também têm informações super pertinentes como essa, então tem uma tabelinha aí, né, da gestão do tempo, um calendário da gestão do tempo para vocês fazerem nesse período que vocês estão em casa. Lembrando que vocês não estão de férias, né? Vocês não, ninguém está de férias. Tudo bem, não, mas a minha empresa me botou de férias. Legal, mas, poxa vida, quando você está de férias normalmente, você não fica trancado na sua casa 24 horas por dia. Mariana, eu fico sim. Que bom, né? Você fica trancado de férias 30 dias seguidos, mas você acaba saindo para fazer alguma coisa, indo no mercado, acaba falando ou cruzando com alguém, e agora esse momento pede que a gente não fale presencialmente, que a gente não saia de casa para quase nada. Então, tá um pouquinho diferente das nossas férias, por mais que elas sejam trancadas dentro de casa, confesso que eu gosto de passar minhas férias dentro de casa também, mas eu tinha a minha liberdade de ir e vir, né? Eu podia, eu quero comer um doce. Eu saía da minha casa, ia lá e comprava um doce na doceria que tinha do lado de casa, voltava e beleza. Hoje eu não posso mais fazer isso. Então, ele é um pouquinho diferente das férias dos sonhos.
Então, eu peguei essa arte que eu achei bem legal, né, de um grupo que eu recebi, com dicas do que a gente pode fazer ao longo do dia. A gente pode ler livros, a gente pode estudar as matérias da escola ou do curso que você está fazendo, a gente pode fazer desenho. Meu Deus, eu se for sentar para fazer um desenho, nossa, assim, espero que ninguém veja, porque eu desenho mal pra caramba. Mas e se eu me desafiasse e tentasse fazer um desenho de alguma coisa que eu nunca consegui? Pode ser uma boa hora, né, da gente aprender uma habilidade nova, da gente aprender alguma coisa nova. Fazer um lanche diferente, uma receita diferente, fazer uma pipoca doce. Eu tentei fazer pipoca doce umas 4 vezes na minha casa. E, nossa, tristeza profunda, assim, queimei todas. E olha que eu sou formada em gastronomia. Mas eu não sei o que estava acontecendo ultimamente. Todas as minhas pipocas doces estavam queimando, estavam ficando péssimas. E aí não, pera lá, não é possível, eu amo pipoca doce, eu sei fazer. Busquei mais receitas na internet, né? Fui relembrando o que eu sabia e o que eu não sabia e fiquei pró na pipoca doce de novo, tanto que eu tô viciada, não posso ficar comendo pipoca doce todo dia, né? Então, tenta resgatar aquela receita que você gostava, aquela tortinha doce que a sua avó fazia para você, né? Ou aquele prato que você sempre quis fazer, mas você não soube como. Ver um filme para ver com a família ou uma série para maratonar. Isso só na segunda-feira. Ainda tem terça, quarta, quinta, sexta. A gente pode fazer várias coisas, né? A gente pode dividir o nosso tempo, distribuir o nosso tempo entre aprender coisas novas e fazer as coisas que a gente já está acostumado. A gente não pode esquecer que a gente precisa ajudar em casa também, né? Aproveitar esse momento e organizar aquela gaveta que está aquela bagunça, aquele quartinho ali do entulho, dar uma limpada nele, ver o que eu preciso fazer. Resgatar o projetinho da sua horta, que está ali morta, esturricada, quem sabe, né? A gente pode aproveitar esse momento para fazer várias coisas que estavam engavetadas ou que estavam paradas na nossa vida e que a gente não conseguia pôr em prática por causa da correria do dia a dia. Olha que oportunidade incrível da gente fazer coisas que a gente sempre quis e que a gente não conseguia por causa da falta do tempo, por causa da correria do nosso dia a dia, e ou simplesmente porque a gente não sabia como, tudo bem, amanhã é um outro dia, a gente está tendo a oportunidade de viver um dia por vez. Hoje, vamos viver o agora, vamos aproveitar o agora, porque realmente tá difícil de saber como que vai ser o dia de amanhã, né, com esse vírus doido aí, mas eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. E aí, a gente trouxe algumas dicas, né? Se você tá em casa, não tá de férias, mas tá trabalhando, né? Você tá em home, mas você nunca fez home. Tem alguns conhecidos, alguns amigos queridos meus que trabalham home office, ótimo. Eles já estão acostumados com esse esquema. Aí, agora, na nossa empresa, é a primeira vez na história que a gente faz home office, né? Poxa, como que eu vou trabalhar dessa nova maneira? Então, quais são as maiores distrações? A família e os filhos, para quem tem, né? Ou o cachorrinho que fica pedindo para sair para passear. Falta de equipamento. Então, putz, eu precisava imprimir um documento, mas o documento, a impressora não tem impressora, só tem impressora lá na empresa. Pode ser uma distração, você pode acabar ficando preso numa tarefa, esquecer que tem outras, porque está faltando uma impressora para concluir um deles. Vontade de fazer as tarefas de casa, vontade de levantar e toda hora ir na geladeira, dar uma olhadinha se brota alguma coisa lá dentro. Eu tenho muito esse hábito de abrir a geladeira e ficar olhando para dentro dela como se as coisas fossem aparecer lá dentro. A tentação de ligar a TV ou de ficar pendurado nas redes sociais. E o espaço de trabalho inapropriado, né? Tudo bem, ninguém tem um escritório dentro de casa, é muito difícil quem tenha. Mas não se vou sentar na mesa da cozinha, vou sentar na minha penteadeira, ok, tenta manter esse lugar o mais organizado possível, porque se tiver o caos, se tiver aquela bagunça, vai ser bem difícil, bem desafiador você conseguir se concentrar para fazer o seu home office. Então, cria um espaço de trabalho, né? Vista-se, ficar trabalhando no esquema William Bonner é bem massa, só que você não rende, você não produz.
Todos os dias eu tô acordando, mesmo horário, né? Pondo minha camisetinha, minha calça, meu sapato, para ficar aqui dentro de casa mesmo, né? Ou uma meia que seja, mas eu tô sempre vestida, pronta para trabalhar. Você precisa impor limites com as pessoas que estão na sua casa, mas que não estão trabalhando. Então, vamos lá, gente, ó. Eu vou trabalhar das 8 às 18, como eu trabalhava na minha empresa. Então, durante o período que eu estiver sentadinho aqui nesse cantinho, procura não ficar me chamando, né? Cria uma rotina ali com as pessoas da sua casa. Elas vão te respeitar e as coisas vão funcionar de uma maneira melhor. Separe trabalho e vida pessoal, não esqueça de almoçar, não fique trabalhando até altas horas da noite, isso é uma tendência, né? A gente vai, eu já estou em casa mesmo, o celular da empresa está tocando, eu vou ver o WhatsApp, putz, toma bastante cuidado com isso, porque a gente acaba se perdendo. E aí, como eu já falei, né, tenha um horário de trabalho. Se você estava acostumado a trabalhar das 8 às 18, vamos trabalhar das 8 às 18. Tem uma grande amiga minha que ela trabalha home office, mas o escritório dela é lá no, sei lá, acho que na Holanda, assim, um fuso horário super diferente. Ela não trabalha das 8 às 18, ela trabalha num horário mais diferente para conseguir fazer reunião com as pessoas que ela precisa ao longo do dia, né? Mas ela tem um horário fixo dela determinado. Melhore a comunicação, porque vai ficar bem desafiador, né? Essa comunicação com as pessoas na sua empresa, você estando fora do seu ambiente de trabalho, essa comunicação ela pode ficar bem defasada, bem difícil. Faça pausas. Na empresa você não para tomar um cafezinho, para ir lá conversar com aquele colega de trabalho? Em casa, mesma coisa. Para, toma uma xícara de café, passa um cafezinho fresco, levanta, dá uma circulada pela casa, dá uma olhada pela janela. Você precisa continuar com esses momentos de pausa. E tenta, né, fazer 50 minutos de concentração. Então, vou me concentrar aqui 50 minutos, nem que você coloque o despertador para tocar de 50 em 50 minutos. Então, trabalha, tocou o despertador, não concluí, né, tô no meio de um e-mail, não vou largar o e-mail no meio, mas termina o e-mail, para, respira, levanta, dá uma esticada nas costas, dá uma circulada nas pernas e volta a trabalhar de novo, porque senão a gente vai perder total a noção do tempo. E aí, a gente trouxe também os protocolos para quem precisa sair de casa, para quem está trabalhando, mas não está trabalhando de home. Então, tenta colocar uma blusa de manga longa, né? Você precisa se prevenir, né, que o vírus encoste na maior parte das partes do seu corpo. Então, prende o cabelo, evita usar muitos acessórios quando você precisar sair na rua. Opa, agora passou. Se tiver com gripe ou tosse, coloque a máscara um pouco antes de sair de casa, evite o transporte público. Ah, Mariana, tá de sacanagem? Impossível, eu só tenho como ir de transporte público. Ok, então vamos, né, principalmente se você estiver gripado, colocar a máscara, evitar tossir ou ficar muito próximo das pessoas. Se sair com o seu cachorrinho, com o seu animalzinho de estimação, tenta evitar que ele fique passando, né, esbarrando nas superfícies, dá uma voltinha rápida ali para ele se aliviar, para que esse passeio seja breve. Leve lencinhos descartáveis, né, para você, se você precisar tocar na superfície. Ah, Mariana, não vou precisar pegar o ônibus, o metrô, para quem mora em São Paulo ou em grandes cidades. Leva um lencinho, né? Usa o lencinho para segurar lá na barra do ônibus ou do metrô e depois descarta ele. Amasse o lenço, né? Joga fora numa lata de lixo, de preferência que não vá cair na rua. Ao tossir ou espirrar, não utilize as mãos, né? Muito menos espirra nos outros. Tenta usar o cotovelo aqui para espirrar e já procura higienizar essa área. O próximo aqui. Evite usar dinheiro, né? Se necessário, o uso de dinheiro, higienize imediatamente suas mãos, mas tente usar cartão, né? Muito menos
risco de contágio. Lave ou higienize suas mãos o tempo inteiro, depois de tocar em qualquer objeto ou superfície. Não toque o seu rosto antes de higienizar as mãos e mantenha a distância das pessoas. E o que a gente faz quando a gente está voltando para casa, né? Não toque em nada antes de fazer a higienização, deixe para fora os sapatos, né? Tire os sapatos, coloque ele ali na porta, não entre com os sapatos dentro de casa. Desinfete as patas do seu cachorrinho, do seu animalzinho de estimação depois que você passear com ele. Tire as roupas, né, e coloque num cesto de roupa suja separado. Deixa bolsa, carteira, chaves também nessa porta de entrada. Se não puder, né, antes de entrar em casa, você já vai direto para alguma pia higienizar a sua mão, tá? Então é muito importante, se você não puder tomar banho, vá em alguma pia e higienize todas as áreas expostas do seu corpo. Limpe o seu celular, os óculos com sabão ou álcool, né? Limpe as embalagens que trouxe de fora antes de guardar as coisas. Tire as luvas com cuidado se você estiver usando luvas e lembre-se que não é possível, se não é possível fazer uma desinfecção total, é impossível você esterilizar tudo, mas a gente está procurando evitar os maiores riscos, tá bem? E aí, para finalizar, e aí, por fim, se você não estava trabalhando ou se você não está trabalhando, aproveite esse momento para estudar, para se qualificar, para buscar novas vagas de emprego, para ver quais são as possibilidades do mercado. Tem um amigo nosso que ele fala, enquanto alguns choram, outros vendem lenços. O que ele quer dizer com isso? Tem algumas empresas que, infelizmente, estão demitindo. Mas, por conta da demanda, tem outras empresas contratando várias pessoas, né? Aproveita esse momento para buscar essas vagas temporárias, buscar essas empresas que estão contratando, porque está faltando mão de obra. Vários hospitais estão contratando, mercados, farmácias, eles estão com uma demanda gigantesca e eles estão precisando de mão de obra. Aproveite esse momento para procurar essas vagas, para se requalificar principalmente, estude. É a melhor hora, você vai ter tempo de estudar, de se dedicar ao que você precisa aprender, ou do que você gostaria de aprender. E quem sabe quando passar essa crise, quem sabe não, tenho certeza que quando passar essa crise, você vai estar muito mais preparado para encarar o mercado de trabalho do que se você tivesse parado até agora. E aí, então, para finalizar, eu vou deixar essa frase que eu ouvi de uma colega querida de trabalho hoje também, que só existe uma opção, a de que tudo vai dar certo. Então, independente de coronavírus ou não, procura ter uma atitude positiva na sua vida, procura se colocar no lugar das outras pessoas, ter empatia com elas, né? Entender por que elas estão agindo daquele jeito, por que elas estão falando daquele jeito, entender que cada um é diferente um do outro, que todo mundo tem defeitos e qualidades, que nós não estamos sozinhos, que nós não somos únicos no mundo, e que tudo passa. Tudo mesmo, tudo passa na vida da gente, sejam os momentos bons ou os ruins, como eu disse no começo. Tenha certeza absoluta de que se você está numa situação que não é legal, de que se você está achando que isso não vai ter fim, que vai ser assim para sempre, que você não vai conseguir, tenha certeza absoluta de que você vai conseguir. Muitas e muitas e muitas pessoas já passaram por situações muito mais difíceis e estão conseguindo, estão vivas e têm vidas incríveis, né? Posso citar aqui milhões de exemplos, eu vou trazer aqui algumas dicas de livros e de filmes para que vocês possam assistir aí, anotem, papel e caneta para anotar os nomes dos filmes e dos livros para vocês buscarem aí na internet, né, no Netflix, para que vocês se sintam mais calmos e para que vocês tenham certeza absoluta de que tudo sempre, sempre, sempre vai passar e tudo sempre vai melhorar depois, tá bem? Então, vamos lá conhecer as nossas dicas de sugestão de leitura. Um dos livros, né, da nossa sugestão de leitura é um livro que se chama Quando Tudo se Desfaz.
Orientação para Tempos Difíceis. É um livro bem legal, está disponível, tem um preço bem acessível para ser comprado agora pela internet. Aí outra oportunidade, essas lojas que vendem livros. Para você que teve um dia ruim, é uma outra sugestão de leitura. Outro livro, Maior que a Tempestade, o que você precisa saber para superar os momentos difíceis da vida. E as sugestões de filme são o filme do Logan, que é conhecido como Wolverine, é um filme bem legal de superação. O filme da Mulher Maravilha, o filme da Moana, né? Pode parecer bobo, mas se a gente olhar para o filme da Moana como um filme de superação e de lutar, né, pelo que ela acredita, pelo propósito dela, pelo que faz ela feliz, é bem legal. O Show de Truman é um filme muito antigo, eu tenho certeza que quase nenhum de vocês deve ter nem ouvido falar desse filme, mas é um filme super legal do Jim Carrey, que assistam, não vou dar spoiler aqui, e um filme espetacular que vocês podem assistir também. Esse é uma das maiores lições que eu já vi de resiliência, né, de força de vontade, de acreditar que as coisas vão melhorar, de acreditar que as coisas vão dar certo, tá? Então, lutem todos os dias para que as coisas deem certo e para que as coisas funcionem na vida de vocês. O nome desse filme é 12 Anos de Escravidão. Ele é um filme baseado em uma história real, né, da escravidão lá nos Estados Unidos. Ela foi um pouquinho pior do que a que a gente teve aqui, acreditem. E esse filme é espetacular. Para quem está passando por um momento difícil, para quem acha que esse momento que a gente está vivendo agora não vai acabar nunca, assistam esse filme. Vocês vão mudar o jeitinho aí de pensar de vocês, eu tenho certeza disso. E é isso aí. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui até agora. A gente já foi respondendo alguns comentários, né, que vocês foram fazendo aqui nos nossos comentários. Agradeço demais a participação de vocês. Foi um prazer enorme falar com vocês hoje e a gente se vê por aí.